O Flamengo ainda tem chances de se livrar do quadrangular de rebaixamento do Carioca. Fala, meu parceiro e minha parceira, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, começando um videozinho mais do que especial para vocês. Se você quer entender totalmente a situação do Flamengo no Carioca, eu vou destrinchar nesse vídeo aqui, ó. Vocês vão entender toda a situação e como é que o Flamengo pode justamente se livrar do quadrangular de rebaixamento. Vamos entender aqui como é que tá a situação, primeiro analisando como é que é o regulamento do Carioca. E não se esquece, se você é novo por aqui, já deixa uma moral, já deixa o like e se inscreve no canal. A gente está começando por aqui e a minha meta é chegar a 1000 inscritos. Então, se você puder dar essa moral, se inscrever, deixar um comentário aí no final do vídeo, maneiro para engajar e ajudar a gente a chegar a mais pessoas, vai ajudar demais. Muito obrigado já de antemão, beleza? Vamos aqui para o regulamento do Carioca e entender um pouquinho aqui como é que está justamente essa situação do Flamengo. Os 4 melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final disputadas em jogo único. Então, se o Flamengo passar, ele joga um jogo. Os 4 vencedores jogam as semifinais com jogos de ida e volta, mais 2 jogos, 3 jogos no total. E a final em jogo único, totalizando 4 jogos no máximo. No máximo 4 jogos, ele passando para as quartas de final. Agora vamos entender se ele for para o quadrangular de rebaixamento. Vamos aqui, ó, ver, ó. Os 2 clubes com a pior campanha de cada grupo vão jogar o quadrangular do rebaixamento. Todos contra todos em 2 turnos. Então, 4 times jogaria contra 3 times, ida e volta, totalizando 6 jogos. Logo, cada time fará 6 partidas nessa fase. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2 do Campeonato Carioca e é claro que o Flamengo não quer isso. Vamos aqui para a tabela e entender um pouquinho da situação da tabela aqui. Eu vou destrinchar cada time, o que cada time precisa acontecer para o Flamengo passar de fase. Vamos começar aqui, ó. O Flamengo tem 4 pontos, Madureira 6, Boa Vista 6, Nova Iguaçu 5 e Maricá 3. Só que Maricá ainda tem 3 jogos apenas. Vamos começar aqui com Nova Iguaçu. Ele joga dia 30 de janeiro contra o Bangu e dia 7 de fevereiro contra a Portuguesa. O Nova Iguaçu precisa empatar os 2 jogos, tá? Nessa situação, o Nova Iguaçu chegaria a 7 pontos com um saldo de 1 gol, manteria o saldo de 1 gol. Dessa forma, como o Flamengo tem um saldo de -4, o Flamengo precisaria aplicar uma goleada histórica no Sampaio Corrêa de 6-0. É bem difícil fazer 6-0 até para o Flamengo contra o Sampaio Corrêa, apesar do Sampaio Corrêa estar em 6º colocado no grupo A, mesmo assim é um resultado muito difícil. Estatisticamente, quase não existe uma vitória por 6 gols de diferença. 6-0, 7-1, 8-2, 9-3. É muito difícil isso acontecer. Então vamos aqui, ó, para a segunda possibilidade do Nova Iguaçu. Ele empatar um jogo e perder o outro. Dessa forma, o Flamengo precisa ganhar com vitória simples, tá? Vitória simples. O Flamengo já passaria o Nova Iguaçu, ele tendo uma vitória, um empate e uma derrota. Vamos aqui para a segunda situação. Madureira e Vasco, dia 2 de fevereiro. Então Madureira já teria um jogo... Não, aqui, ó, desculpa. Boa Vista e Sampaio Corrêa. Dia 30 de janeiro, primeiro jogo. Boa Vista e Bangu, dia 7 de fevereiro. Para o Flamengo passar o Boa Vista, o Boa Vista precisa perder um jogo e empatar o outro. Dessa forma, o Boa Vista chegaria a 7 pontos, com um saldo de pelo menos -3. O Flamengo tem -4. Dessa forma, o Flamengo precisaria ganhar do Sampaio Corrêa de 2-0. Muito mais plausível. Vamos combinar. E torcer para o Boa Vista perder e empatar. Se o Boa Vista perder os 2 jogos, vitória simples do Flamengo contra o Sampaio Corrêa. Beleza? Essa é a segunda situação para o Flamengo conseguir ultrapassar um desses 4 times e chegar às quartas de final. Vamos aqui para o Madureira.
dia 2 de fevereiro contra o Vasco e o Madureira contra o Volta Redonda, dia 8 de fevereiro. Para o Madureira perder a colocação para o Flamengo, ele precisa perder um jogo e empatar o outro também. Dessa forma, ele chegaria a 7 pontos, com saldo de pelo menos -2 em derrota simples. Então o Flamengo precisaria ganhar do Sampaio Corrêa de 3-0. 3-0, ele ultrapassaria o Madureira em saldo de gols, beleza? Que ele iria para -1 e o Madureira ficaria pelo menos com -2. Então essa é uma situação. Se o Madureira perder os 2 jogos, vitória simples para o Flamengo contra o Sampaio Corrêa. Só que o Maricá ainda pode embolar ainda mais essa conta. O Maricá, ele completa a 4ª rodada hoje, dia 27 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa. Isso mesmo. O Maricá contra o Sampaio Corrêa, hoje, dia 27 de janeiro. Para o Maricá não passar o Flamengo, ele precisa empatar os 3 jogos, assim ele chegaria a 6 pontos no total e o Flamengo ganharia na última rodada. Ou então ele ganhar um jogo, perder outro e empatar outro. Se ele perder um e ganhar outro com vitórias e derrotas simples, ele manteria o saldo de gols em -2. Então, para o Flamengo continuar à frente dele, o Flamengo precisaria ganhar de pelo menos 3-0, tá? O Flamengo precisaria ganhar de pelo menos 3-0 para ficar à frente do Maricá. Posto todas essas informações, o Flamengo precisa ganhar do Sampaio Corrêa de pelo menos 3-0. Porque aqui, ó, Boa Vista 2-0, Madureira 3-0 e Maricá 3-0. Então, para o Flamengo ter alguma chance de classificação, ele precisa ganhar de pelo menos 3-0, 4-1, 5-2, 6-3. Beleza? Por 3 gols de diferença, é isso que o Flamengo tem que mirar, algo mais objetivo na última rodada e torcer para o Nova Iguaçu empatar e perder essa situação. E aí a vitória é simples. Se o Flamengo ganhar com vitória simples o Sampaio Corrêa na última rodada, ele pode passar? Pode. Esses 4 times aqui podem ficar abaixo dele com vitória simples. E ele precisa ficar apenas de 3 desses times. Não vamos colocar aqui o Maricá, porque o Maricá já está em último. Beleza? E aí, o Flamengo errou no planejamento do Carioca? Eu entendo que não, porque o Flamengo foi para o Mundial. Então vamos entender aqui, ó, quando o Flamengo entrou de férias em 2025. O Flamengo entrou dia 18 e ele se reapresentou dia 12 de janeiro. Quando foi o primeiro jogo do Carioca do Flamengo? Aqui, dia 14. Dia 14/1 já teve o primeiro jogo do Flamengo contra o Bangu, beleza? Os primeiros 3 jogos foram com sub-20. E aí, o segundo jogo já foi dia 17. Então, no segundo jogo do Carioca, o Flamengo tinha se representado apenas há 5 dias. Como é que o Flamengo vai? E isso porque ele teve menos de um mês de férias. Ele entrou de férias dia 18 de dezembro e voltou dia 12. Então ele teve poucos dias de férias. Beleza? Todo o elenco do Flamengo. Aqui, ó, para vocês terem ideia. Contra o Vasco, não. Foi contra o Fluminense também não. Aqui, ó. Dia 11, na verdade, o Flamengo jogou dia 11. Eu errei aqui, ó. Primeiro jogo do Carioca foi dia 11. O Flamengo se representou dia 12. Então não teria nem como jogar essa primeira rodada. Então, primeira rodada dia 11, segunda rodada dia 14 e terceira rodada dia 17. Eles teriam só 5 dias de treino. Então, infelizmente, com a Copa do Mundo, com o Mundial que o Flamengo jogou no ano de 2025, ficou muito conciso ali o calendário para 2026, deixando muito difícil essa questão de logística para o Flamengo. A base acabou não conseguindo os pontos que o Flamengo planejava. Poderia ter conseguido pelo menos ali 5 pontos nas primeiras 3 rodadas, uma vitória e 2 empates, uma vitória, um empate, uma derrota, 4 pontos, já ficaria muito mais fácil. Exatamente isso. E aí a molecada ia continuar jogando.
o Carioca, enquanto os profissionais continuariam jogando, treinando ali para estrear justamente na quarta-feira contra o São Paulo, na primeira rodada do Brasileirão. Que o primeiro planejamento seria isso. Mas e aí, qual seria a outra solução? O que você acha? Você acha que o Flamengo errou ou não no planejamento? Ao meu ver, não tinha muito o que fazer. O calendário está mega espremido e não tem muito realmente o que fazer. E essa é a situação pós. Então, vamos lá. O Nova Iguaçu precisa empatar os 2 jogos. Boa Vista perder e empatar. O Madureira perder e empatar. O Maricá empatar os 3 jogos. Ou ganhar 1, perder 1 e empatar 1. E o Flamengo ganhar de 3-0. Beleza? Essa é a situação pós. Vocês acham que é possível de acontecer isso na quinta e na sexta rodada e o Flamengo conseguir passar para as quartas de final? Seria ótimo. Seria ótimo. É uma situação muito difícil. A gente tem que torcer contra vários adversários, mas apenas um. Só precisa acontecer apenas com um desses 4, na verdade desses 3, para o Flamengo passar. Então sim, é possível. O que você acha? Você acha que é possível? Se você gostou desse vídeo destrinchando toda a matemática do Flamengo para passar para as quartas de final, deixa o like, deixa o comentário. Como eu falei para vocês, a gente está começando aqui buscando os 1000 inscritos. Então se você quiser dar essa moral, puder se inscrever, agradeço demais a você. Beleza? E se você quer saber se o Casemiro pode chegar ao Flamengo, vou deixar aqui no card um videozinho para vocês. E também porque o Gerson está devendo 42 milhões de reais ao Flamengo. Eu vou botar esses 2 cards aqui para vocês assistirem. O vídeo do Casemiro e do Gerson estão muito bacanas. Eu boto todas as situações do Casemiro chegando no Flamengo no meio do ano. Se seria bom, se seria ruim. Como é que jogaria, como é que o Casemiro se encaixaria no Flamengo. Se o Casemiro bancaria, deixaria o Pulgar no banco de reservas, como é que ficaria esse meio de campo, talvez com Casemiro e Pulgar, ou Casemiro e Jorginho, até o Casemiro e Paquetá. Paquetá tá chegando ao Flamengo por 41 milhões de euros, beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like, comenta aí e saudações rubro-negras.